Olá, boa noite, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Quinta Essência. Para quem está longe, para quem mora em outros países, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Então, neste momento, nós temos um convidado que eu vou transmitir-vos quem é, para quem ainda não o conhece. Para quem já o conhece, então, maravilhoso. Ele traz-nos um tema muito enriquecedor sobre a tecnologia para a alma, a ancestralidade e seus mistérios. Então eu peço que vocês se juntem a nós para levarem esta jornada connosco até ao fim, que é uma jornada de conhecimento muito boa, enriquecedora, como referi. Peço que possam partilhar esta live aos vossos amigos familiares, deixando o like e subscrevendo o canal Quinta Essência, para que este canal possa crescer cada vez mais. Eu vou-vos dizer quem ele é, antes de apresentá-lo aqui. Ele é o professor ufólogo Paulo Giannuzzi. Ele é economista, tem mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial, é consultor e instrutor de astronomia, pesquisador também, né? Pesquisas ufológicas, também vai abordar também sobre a tecnologia para a alma, que é o tema da nossa live. Mas, continuando, ele é pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Antigo Egito, arqueologia, ciências ocultas, cabala, hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento, sociedade teosófica. É conferencista nacional e internacional destes e outros tantos temas correlacionados, né? É autor de vários artigos e textos correspondentes aos temas citados. Então, tem um vasto conhecimento, já, já tem muito conhecimento, e eu peço que é importante para todos nós estarmos aqui presentes com ele para novos ensinamentos que são sempre muito valiosos para a nossa vida, para a nossa caminhada e para a nossa evolução da consciência. Tá bom? E sem mais demoras, vamos aqui ao nosso amigo convidado, Paulo Giannuzzi. Boa noite, amigo. Bem-vindo novamente ao canal Quinta Essência. Oi, boa noite, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui compartilhando com você e com os nossos ouvintes, convidados. Muito obrigado a todos por prestigiar e apoiar esse trabalho, estarem atentos, nos acompanhando nessa empreitada. E só para esclarecer, não é Giannuzzi, é Iannuzzi. Iannuzzi. Ok. Muito boa noite a todos. Agradecida, Paulo. Olha, eu peço que fique à vontade, conforme quiser transmitir este assunto, porque é realmente um assunto que muita gente procura saber e agora cada vez mais estão assuntos virados para as tecnologias também, né? Seja do futuro, para a humanidade, e esta aqui tem mais ligada à ancestralidade e seus mistérios, como se referiu aqui no tema principal de live. Então, amigo, explique-nos um bocadinho o que é que realmente é a tecnologia para a alma, essa ancestralidade e os seus mistérios. Ok, e as perguntas podem ser sob qualquer critério, no sentido de deixarem para o final ou durante a exposição, sem problemas, né? Conforme até estávamos conversando, Cláudia, um pouco antes de começarmos, o termo tecnologia para a alma vem justamente de estudos e práticas espirituais, espiritualistas, conhecimento mais esotérico de determinadas questões, principalmente ligadas à natureza e à natureza humana, né? Então, a ancestralidade, ela entra dentro de um entendimento que transcende em muito uma simples questão genética e de árvore genealógica, onde determinados procedimentos, entendimentos, compreensões de conhecimentos correlatos a isso, né, não deixa de ser uma tecnologia num nível mais transcendente, a exemplo de estudos e práticas também ligadas a esse tipo de tema, né?
de prática no sentido em que nós não somos apenas matéria se manifestando na terceira dimensão neste planeta físico, né? Somos muito mais que isso. Obviamente, isso é uma questão de entendimento de alma, de entendimento interior, e muito mais que próprio entendimento de sensações, sensibilidade e convicções que jamais estarão em livro nenhum, por mais esmerada que seja aquela explicação literária ou aquele compêndio. Existem determinados conhecimentos e as suas respectivas práticas que concernem justamente a um nível individual, a um nível pessoal, e só quem experimentou isso sabe. Então, quando você procura provar e explicar isso tudo e muito mais, de fora para dentro, é muito difícil, obviamente, você abranger todo o processo e satisfazer A, B ou C. E essa não é a intenção, né, de convencer ninguém de nada. Cada um precisa, em algum determinado ponto da sua trajetória, da sua jornada evolutiva, estudar, ler, se esmerar e praticar para, sim, ter as suas próprias experiências e chegarem às suas próprias conclusões. Exatamente. Dentro desse processo, um detalhe que é importantíssimo e inegável é a nossa ancestralidade, que é o tema de hoje, e muito longe da pretensão de esgotar o assunto, nada disso. Vamos apenas dar umas pinceladas, que creio serem importantes para a elucidação de algum ponto ou para pensar diferente sobre isso e dar a devida importância sobre outro ponto. Então, nós percebemos, né, por exemplo, que as civilizações antigas, os cultos antigos, e já foi comprovado que em muitas áreas os antigos eram tão ou mais avançados que a sociedade atual, eles não eram nada primitivos, avançados em muitos detalhes, muitos aspectos. E uma coisa que permanece até hoje, principalmente no Oriente, é o chamado culto, ou atenção, ou a vibração em relação à sua própria ancestralidade, aos ancestrais, né? Porque existe, em verdade, uma linha que nos liga a isso tudo e que produzimos uma ligação futura. Tão importante quanto a ancestralidade é o que produzimos, é o que deixamos de legado e a ação cada vez maior em busca da evolução da nossa própria descendência, né? Uma vez que seremos, em algum momento, seus ancestrais, né? Então, em verdade, nós vivenciamos no presente aquilo que se materializará no futuro, no dia de amanhã, tá? Em algum momento, esse futuro será presente e não será vivido por nós. Uma das grandes mazelas da humanidade é querer usufruir daquilo que foi preparado não para si, tá? Existe uma pressa, uma urgência, até digo um egoísmo muito grande, uma centralização muito grande nesse processo, onde, pela história da humanidade, todo conhecimento e toda descoberta, inclusive consciencial e espiritual, faz parte de uma construção. Então, se isso não acontecesse, a cada geração o fogo e a roda teriam que ser redescobertos. Então, alguém lá atrás descobriu o fogo e a roda e assim continuou. Cada geração futura foi aperfeiçoando o processo, descobrindo outros, até chegarmos nos dias de hoje, não somente em termos tecnológicos, materiais, mas em termos de compreensão do universo, em termos científicos, filosóficos, artísticos e espirituais, espiritualistas, religiosos até. São os 4
pilares principais do conhecimento e das práticas que te levam ao processo de interligação com o cosmos, com o Criador. Né? Caminhos que são feitos separadamente, mas se complementam em um determinado momento. São esses 4 pilares da religião, ou melhor, da fé, do verdadeiro religar e da ciência, da filosofia e da arte. Você encontra o divino nessas 4 facetas, nesses 4 princípios, e depois, com o tempo, eles se juntam num só, formando uma unidade. E a nossa ancestralidade, juntamente conosco especialmente, forma essa unidade. Então, eu estava falando da urgência atual, porque nós preparamos com o nosso trabalho, o nosso processo evolutivo, com tudo aquilo que produzimos, algo para a nossa descendência, ou para alguém que futuramente vai assumir esse legado, né? E vai usufruir disso. Tudo que preparamos é para a geração futura usufruir, e não é o que está acontecendo. O momento é tão grave que as gerações mais novas estão aquém dos seus pais, quando normalmente é ao contrário. Normalmente a geração posterior suplanta o que foi conquistado pela geração anterior e assim sucessivamente. E agora estamos vivenciando uma inversão muito perigosa disso. Tá? Então, em muitos aspectos na sociedade atual, eu considero importante olhar um pouco para trás, olhar um pouco para as nossas origens e ver que estamos complicando demais as coisas, que tudo é simplesmente mais direto, mais simples e mais verdadeiro. E quem está ligado a um processo de reverência, respeito, atenção, consideração, mantendo um elo a nível extrafísico com a sua espiritualidade e com a sua ancestralidade, melhor dizendo, está um passo à frente. Porque, como foi dito, não podemos esquecer dos nossos ancestrais nem da nossa descendência. Isso tudo transcende um simples fator genético. Isso tudo transcende, como foi dito, um fator genealógico, de genealógica. Mas são considerações importantes, elementos importantes na análise, uma análise pessoal profunda, porque nós hoje, encarnados aqui neste corpo biológico, somos resultado de N gerações passadas. Quantas pessoas na sua ancestralidade estiveram, inclusive você mesmo em uma encarnação passada, como seu ancestral, estiveram envolvidos no que você é hoje, no seu nascimento e no propósito de vida que você tem encarnado neste planeta. Na família que você encarnou, no país que você encarnou, ou seja, o processo kármico e dármico individual e coletivo, na sociedade planetária terrena que você está, você podia ter caído em algum outro lugar. Enfim, É verdade. são tantas variáveis, mas todas elas ligadas a um elo, a um tronco espiritual. E nesse tronco espiritual existe uma egrégora funcionando, ou até várias egrégoras ou egrégores, tanto faz. E dentro disso você tem as ancestralidades que, em verdade, vão se unindo. Então, repetindo, quantas pessoas você acha que são responsáveis por você estar aqui agora? Você tem um pai e uma mãe, 2, 4 avós, 8 bisavós, e assim sucessivamente. Em 300 anos, você vai ter o quê? Mais de 1.000 pessoas. Somente 300 anos, você vai ter aproximadamente 1.000 pessoas envolvidas, cada um com o seu propósito, que originaram numa reação em cadeia no que você é hoje. E esse elo continua de uma forma seja direta, seja indireta. Né? Não somente com a sua ancestralidade biológica em si, mas tudo aquilo que está envolvido com vínculos conscienciais, energéticos, espirituais, com outras pessoas, outros seres. Muitos, para não dizer quase todos,
os mentores extrafísicos, guias espirituais, mestres, etc., que nos acompanham individual ou coletivamente, já estiveram conosco em alguma encarnação conjunta no passado. Não necessariamente com parentesco consanguíneo, mas que hoje fazem parte da nossa egrégora e fazem parte da nossa ancestralidade. Era isso que eu ia perguntar. Não é só algo biológico, né? O que conhecemos hoje como genética é uma ponte veicular que se manifesta no plano físico de diretrizes extrafísicas que são acompanhadas pela ancestralidade, direcionadas pelos devas lípicas, os senhores do karma e a nossa essência divina, o nosso verdadeiro eu superior. E quem manifesta isso para o nosso propósito de vida, para saber se você vai nascer de um jeito ou de outro e se manifestar em algum momento na vida com uma doença ou uma virtude, são diretrizes já estabelecidas que vão ter que se manifestar de alguma forma. Essa forma é o código genético que traz essas informações para que elas sejam manifestas no plano físico. Não só a questão genética, mas a questão epigenética. E nós conseguimos alterar a questão epigenética. E quando conseguimos alterar pelos nossos pensamentos, palavras e ações, pela questão comportamental em frequência alta, e ou utilizando técnicas dentro da meditação, dentro da ascensão de Kundalini, dentro de vibração com chakras, etc. e tal, acompanhado de um comportamento de frequência alta, evidentemente, mudamos alguns fatores epigenéticos como interruptores que estavam abertos, são fechados e vice-versa, resultando numa otimização em termos de propósito de vida e de vivência desse propósito numa pessoa cada vez melhor. Nós viemos aqui para isso, para sermos cada vez melhores, estarmos prontos para a luz e para emanar essa luz e para, uma vez que estejamos bem, auxiliar quem precisa, quem nos procura, compartilhando sempre com o próximo, né? Da melhor forma possível, o que foi, em termos, mais uma vez, de propósito estabelecido para nós e de escolha nossa para estarmos juntos como irmãos, distribuindo de uma forma ou outra essa luz, principalmente para aquele que recorre a você. Então, essa questão é extremamente importante, porque quando isso é trabalhado e ser mexido, né, a partir do ponto em que resolvemos retornar para a casa do Pai, resolvemos mudar nossas vidas no sentido de priorizar o que realmente precisa ser priorizado, em vez de fugir disso tudo com a ilusão, com o Maia do nosso mundo material, e principalmente dos nossos desejos, caprichos, emoções e as satisfações disso, né? Quando transcendemos ou procuramos no caminho transcender isso pela nossa prática, e não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, isso exige perseverança, esforço, trabalho, mas com o tempo passamos a perceber, num determinado momento, até com espanto, que, devido a isso, e nessa prática, até natural no nosso dia a dia, com os anos percebemos que somos pessoas melhores e bem diferentes do que anos atrás, né? E esse é um processo importante, repetindo, porque a nossa ancestralidade, ela nos ajuda nesse processo. Porque mesmo tendo uma outra questão evolutiva em uma outra realidade existencial, extrafísica, ou, de uma forma mais didática, um outro plano dimensional, outro plano evolutivo, de uma forma indireta, elas fazem parte do nosso tronco espiritual. E fazem de tudo e torcem muito para que o nosso processo evolutivo dê certo. E passemos isso para a nossa descendência. Porque, como não existe tempo,
Em verdade, a sensação do tempo aqui no plano físico é diferente de outros planos, né? E a nossa ancestralidade, grande parte dela já está numa condição além do espaço-tempo, como nós entendemos. Não existe passado, presente e futuro. Tudo acontece aqui e agora. É verdade. Então, é nesse aqui e agora que eles torcem para que não cometamos os erros que eles cometeram. Ou seja, independentemente de onde eles possam estar, eles estão sempre interligados connosco, sabem da nossa vida aqui. Sim, de uma forma, sabem ou vêm a saber. De uma forma ou de outra, existe essa conexão desde que se abram também para isso, né? Porque cada um deles também está num nível de entendimento diferente, né? Então, esse processo é importante porque, repetindo, como não há tempo nem espaço, né, eles torcem muito para que não cometamos não somente os erros que eles cometeram, mas que não cometamos os mesmos erros que nós já cometemos e que, porventura, continuemos a cometer para poder evoluir, que a gente evolui pelo erro. É No verdade. nosso processo evolutivo atual, até chegarmos à 7ª raça, estamos na 5ª, processo evolutivo humano, ultramilenar, nós ainda evoluímos por tentativa e erro. Nós cometemos e repetimos erros. A questão consciencial para o momento atual de transição é chegar a esse entendimento e prática de realização do Dharma no sentido de não repetirmos os erros, não cometermos os mesmos erros, né? E sim erros novos, para que possamos aprender com eles. Por isso que é muito contraproducente você trazer do passado questões mal resolvidas para resolver aqui no presente, porque você acaba ocupando no seu momento presente, né, um espaço que seria para elaboração no presente do seu futuro. É verdade. E quando você não faz isso, o que normalmente acontece? Você fica inseguro com respeito ao seu futuro e procura oráculos, procura artes divinatórias, ou melhor, adivinhatórias, né? Procura consultas sobre o seu futuro, o que vai ser do seu futuro, etc. Tem muita gente que corre para isso, muita gente corre para outros lados, não necessariamente estes, mas sempre inseguros com respeito ao futuro, porque ocupou o seu presente com o que não devia. E não existe espaço para, no presente, preparar o que vem no amanhã. Uma vez que esse amanhã, em algum momento, será presente. E assim sucessivamente. Então, mudanças de paradigmas como esse estão sendo alteradas, estão ocorrendo, e são, até certo ponto, urgentes, para que você, de uma forma individual, isso sendo levado à coletividade, aconteça e aumente a qualidade da sua consciência, da sua vibração e, especialmente, das suas escolhas. E a ancestralidade, ela justamente torce por você para que você faça as escolhas certas, né? E dentro desse processo ancestral, como não existe somente a questão biológica, existe toda uma gama ancestral do que realmente já fomos em termos de experiência monádica e da nossa ligação energética pessoal com outros reinos da natureza. Ou seja, determinados minerais do reino mineral, determinadas pedras, fazem parte da sua egrégora e da sua ancestralidade. Uma pedra, um mineral, é um ser vivo. Você já foi um. E não só com um, no passado, você criou afinidades. E a sua frequência, a sua assinatura frequencial, né, a sua assinatura energética, ela se sintoniza, se harmoniza com determinadas pedras. Porque pessoas têm simpatia mais por uma ametista e outras têm simpatia mais por uma selenita, por um quartzo rosa, por um cristal de quartzo, por um diamante, ouro, prata, platina,
um rubi, um olho de tigre? Por que as pedras exercem um interesse, um fascínio em algumas pessoas e em outras não? É somente uma questão de gosto pessoal? Eu não fui com a cara daquela pedra. Isso não existe, é questão de sintonia, questão... É verdade, frequencial, né? Aonde isso vem? Então, elementos do reino mineral, assim como elementos do reino vegetal. Poxa, eu tomo um banho de ervas ou um chá dessa erva, me sinto tão bem. Isso aí já não me fez tão bem. Eu já não me sinto bem numa floresta. Existe um outro tipo de vegetação de floresta que eu já me sinto bem. Tem certas plantas que eu não me identifico, outras eu me identifico muito. Da mesma coisa com as pedras. No nosso tronco ancestral existe o reino mineral, existem as afinidades do reino vegetal, existem as afinidades do reino animal. Você sabe explicar por que você gosta de uma águia e o outro gosta de uma lagartixa? Porque tem gente com ojeriza a cobra e tem gente que é apaixonado por serpente? Existe muita coisa aí por trás, não é apenas um gosto pessoal. E isso também faz parte da nossa ancestralidade. Um bichinho de estimação seu, que morreu, um cachorrinho, um gatinho, seja lá ele qual for, um papagaio, enfim. O animal, ele ainda faz parte de um mau-agrupo. O espectro de um animal é muito forte. Então, ele tende a retornar muito rápido no processo evolutivo para o reino físico. Um bichinho que foi seu e pode reencarnar e voltar a ser seu, um outro corpo, o corpo de um gato, de um cachorro, etc. E, por uma questão vibracional, ele é atraído para você, você para ele, e ele era o seu antigo bichinho de estimação. Isso ocorre? Sim. Não é um padrão. Não existem padrões. Mas ocorre. Né? Então, existe todo um processo que nós ignoramos que funciona por trás. E que funciona dentro, inclusive, da nossa constituição energética, monádica, com respeito, isso é muito comum aqui no Brasil, com respeito, por exemplo, aos orixás, né? Consciências grandes da natureza que vêm da mitologia afro, na sua originalidade, e que eram entendidos em outros panteões, como o egípcio, grego, romano, nórdico, celta, o indiano, o pré-colombiano, o chinês, como os seus respectivos deuses. Né? Consciências que lidam com setores da natureza, porque o divino, o pai, como pai, mãe, delega poderes. Então, existem consciências evolutivas para cada ramo da natureza. Tá? E são consciências poderosíssimas. Os antigos chamavam de deuses. Os afro chamam de orixás. Né? Inclusive, o chá, essa palavra, esse terminal, chá e Yorubá, tem uma origem persa. Né? O chá da Pérsia, o chá mogol, o chá Jahan, que construiu o Taj Mahal em homenagem à sua esposa, a querida e amada Mumtaz Mahal. Né? Isso chegou a nível afro, ou saiu da África para lá, não se sabe. Então, chá quer dizer rei, coroa, cabeça. Não, cabeça não. Coroa, reinado. Por exemplo, O chá da Pérsia significa rei. E ori que quer dizer cabeça. Então, orixá quer dizer o rei da cabeça, o dono da cabeça, o responsável por aquela cabeça, né? Em termos míticos e até mesmo simbólicos. Mas não tão simbólicos assim, porque nós temos uma ligação espiritual com isso, com outras consciências ancestrais, que não são necessariamente a nossa ancestralidade biológica. Temos a ligação com a questão monádica, como eu já falei, dos reinos da natureza. Temos outras ligações cósmicas a nível inferior e superior que nós ignoramos. Temos ligações com os chamados 72 nomes de Deus, ou 72 gênios da Cabalá,
em que para cada dia e horário do dia você tem uma manifestação que influencia, de acordo com a sua data e horas de nascimento, você, de uma certa forma. Temos as questões astrológicas, temos a nossa posição dentro de um sistema muito maior, que vai muito além do campo físico. Isso tudo faz parte do nosso momento, seja ele passado, presente ou futuro, porque essas divisões não existem, e isso é a nossa ancestralidade. Então, os antigos cultuavam muito bem a ancestralidade com esse conhecimento de causa, e não apenas aqueles que nos deixaram, que fizeram parte da nossa família. É algo muito mais profundo. Diga, Cláudia. Então, todas essas hierarquias nos acompanham aqui e agora, ao longo da nossa vida, até a gente transcender, né? Por exemplo, para quem gosta muito de se conectar nas meditações com os ancestrais e com, mesmo até com o reino da natureza e outros reinos mais elevados, existe alguma forma, além da meditação? A gente sabe que há muitas, mas assim, dentro do conhecimento do que o Paulo estuda e está aprofundando cada vez mais, existe assim alguma técnica que as pessoas possam desenvolver para ter essa conexão espiritual Existem com ele? inúmeras, mas a conexão é da nossa parte. Claro. Uma vez que muito da nossa ancestralidade já está num nível de luz que não vai interferir em nenhum momento no nosso livre-arbítrio. Tá? Embora as manifestações venham de lá para cá, quem abre a chave da conexão somos nós aqui. Né? Então, da mesma maneira que eles estão ligados a nós, embora não interfiram, nós estamos ligados a eles. Né? Mas existe um porém nessa sua pergunta, porque muitas pessoas, pela necessidade, pelo desespero até, pela principalmente má orientação, ficam dependentes dessa comunicação. E isso não pode ser. Justamente a ancestralidade, ela não é que ela não queira uma comunicação, ela quer que você evolua, que você não crie determinadas dependências, o que é muito comum do ser humano. Então, eu vejo por aí já há muito tempo muita gente dependendo de uma palavra de uma entidade, muita gente dependendo de um oráculo para tomar suas decisões, porque elas são inseguras com elas mesmas, porque estão desconectadas com o mais importante, além da ancestralidade, que é o divino, principalmente Deus dentro delas. Né? Então, existem N técnicas no mundo inteiro para isso, mas você não faz a sua parte com você mesmo, no processo que foi falado aqui no início, na evolução pessoal, além de não conseguir muita coisa, porque a consciência, pela sua frequência vibracional ligada ainda a determinados vícios, só chega num determinado limite e não transcende para outras consciências que estão além desse limite. Né? E o que fazer para isso? Como é que se chega a esse processo? É a coisa mais simples do mundo, mas é a coisa, ao mesmo tempo, mais difícil do mundo. Mais complexa. É você mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo é ser uma pessoa melhor. E vibrar na frequência alta. Pensamentos, palavras e ações diários, cotidiano. Você trazer o divino sagrado para a sua vida. Isso não quer dizer que você vai ser monge ou santo. Nada disso. Que você vai ser cada vez mais você mesmo. Não importa se você está certo ou está errado. Você assume aqueles erros e procura ser melhor, utilizando erros do passado como uma alavanca de crescimento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está feliz, a pessoa está alegre. Sim. Feliz não, alegre. Ela passou por uma determinada situação, ou então teve uma alegria ali naquele momento, ou com outra pessoa, está alegre. E ela disse a si mesma, eu estou tão alegre que ninguém me tira do sério. Tem sempre um para tentar tirar do sério. Há sempre alguém que tira.
Ou então uma situação produzida, porque o outro lado também fica assim, ó, não gosta, vai tentar tirar do sério e te tira. Por quê? Você estava com alegria. Você não consegue sustentar isso o tempo todo. Por que que não consegue sustentar isso o tempo todo? Porque seu nível consciencial ainda é baixo. Porque diante de uma dificuldade, seja ela pessoal, seja ela numa situação, em algum momento essa dificuldade pode te trazer seriamente da alegria para a frustração, para a decepção, para a tristeza, para a raiva, para o ódio, para a ira, para a melancolia, enfim, você caiu na dualidade. Em verdade, você estava e se manteve sempre no dual e não percebia. Porque se você está alegre e depois fica triste ou com raiva, se você está com raiva e depois acontece alguma coisa legal, ou você tem uma fuga, uma droga, num cigarro, numa bebida, quanto mais recorrente, para que você fuja da situação e fique alegrinho de novo, piorou. Então você está vivendo ora num prato da balança, ora no outro. Você não chegou na paz interior. Eu falei sobre isso numa aula ontem que eu dei, né, no curso que eu estou ministrando. Se você observar bem, os grandes mestres, até mesmo Jesus, raramente falam em amor. Porque nós aqui, nesse plano físico, nesse nível de consciência, nós não temos como conceber o que é realmente o verdadeiro amor. É verdade. Porque o amor, ele é sentido, interpretado ainda de acordo com as nossas preferências, gostos e interesses pessoais. Né? O cara ou a moça apronta legal para você, você já não ama mais do mesmo jeito. Você pode até relevar, mas o cristal rachou. Quando o cristal rachou, não tem volta. O amor incondicional, ou o verdadeiro amor, não deixa nem que essa situação aconteça. É verdade. É incrível isso. Então, os grandes mestres raramente falam em amor, eles falam muito em paz. E Jesus sempre dizia que a paz esteja convosco. Os outros mestres do Oriente falam a mesma coisa. Faraó Akhenaten falava a paz de Atom, viver em verdade. E isso é um caminho difícil porque nós não conseguimos nos condicionar a isso, que é uma perseverança diária, e isso vai mudando a nossa frequência, o nosso pensamento, a nossa consciência e o nosso comportamento. Quando você está em paz e aquilo, por pior que seja, não te abala, que é muito diferente da indiferença, essa paz profunda que os Rosacruzes chamam, a verdadeira paz, né? Você está vibrando naquele momento absoluto. Você realmente está em paz. E só quem está em paz pode amar verdadeiramente. Só quem está na profunda paz pode conceber, ainda de leve, o amor. Muitos da tua ancestralidade já chegaram nesse ponto, que a nossa ancestralidade é muito extensa. E aí, repetindo, eles torcem para que nós possamos chegar nesse nível, se possível, ainda encarnado. Estamos procurando fazer isso, né? Há várias encarnações, não é da noite para o dia que isso acontece. Mas num determinado momento existe. O clique, né? Que cada um de nós, cada ser humano que está aqui neste mundo, que possa dar o seu melhor. Exatamente. O próprio processo de meditação, ninguém ensina ninguém a meditar. O que são ensinadas são técnicas de relaxamento, visualização, concentração, né? para respiração, principalmente respiração, sem respiração nada feito. Tá, mas na nossa saúde do dia a dia. Até que a mente dá um clique e entra no estado de meditação profunda. Né? Embora meditar não seja só isso, meditar é concentração e foco. Né? Enfim, por isso que o culto aos ancestrais, que ainda se faz em alguns lugares aqui no Ocidente, mas principalmente no Oriente, é tão importante.
porque você está movimentando As energias, né? esse tipo de coisa. E quando você, como diz uma frase de uma sociedade secreta, cada alma que se eleva, eleva o mundo. Quando você consegue se elevar em alguns aspectos, você consegue mexer na sua ancestralidade, elevando-os também. Embora Uau! o seu objetivo não seja esse, o nosso objetivo não seja esse, isso é uma coisa que acontece, independente da sua vontade. Muitos vão se beneficiar disso, né? Porque aquela vibração, aquilo ali se espalha, se emana, se propaga para aqueles que têm um vínculo com você de ancestralidade ou qualquer outro vínculo mesmo aqui encarnado. É um processo muito sério, muito profundo, muito interessante, E muito trabalhoso também. que influencia no nosso dia a dia e na nossa mente, de uma forma indireta. Por isso que eu digo, a pessoa, mesmo utilizando as técnicas que existem por aí, se ela tender pela extrema vivência no mundo material, pelo tipo de importância que ela dá às coisas, criar uma dependência disso já não é um caminho legal. Eu aprendi essa técnica, eu vou entrar em contato lá com o meu avô e tal, ver o que ele pode dizer para mim, você pode me ajudar, me orientar. Deixa teu avô quieto, deixa teu pai quieto, deixa quem quer que seja quieto, curtindo lá o que ele tem que fazer. Existe essa conexão? Existe, mas é num processo de autoconhecimento, uma coisa profunda. Se ele puder vir te dar uma orientação, geralmente isso acontece em sonho, ele vai dar, até se você não pedir, se você estiver precisando, estiver merecendo e for importante para aquele seu momento de vida, para que você não entre em um buraco. Aí você recebe uma ajudinha, seja de um ancestral seu, seja de um mestre seu, que também é um ancestral, enfim, seja de algum motivo, principalmente de você mesmo, do seu eu interior, que é da onde a maioria das mensagens que a gente recebe vem. Né? Aí teu avô veio, ajudou a resolver uma situação. Se a pessoa não tem aquela maturidade consciencial, e principalmente emocional, vai começar a perturbar o próprio coitado. O próprio coitado não vem porque não vai ser producente para você, ele não vai estimular a sua dependência. Aí pronto, se você tiver dependente, vai acender vela, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai rezar a missa para o cara que não tem necessidade disso. É muito perigoso. Não, perigoso não, digo realmente difícil e contraproducente, repetindo esse termo, a pessoa entrar nessa porque pode, se ela não tiver maturidade, vai se viciar disso. E tem muita gente que faz isso. A gente sabe. Né? Então tem que ter um cuidado com isso, tem que focar no seu próprio processo evolutivo, que é o que eles querem. Né? E isso vai facilitar um contato maior, se esse contato for necessário. O pessoal do outro lado não dá pano para manga. As coisas ocorrem de acordo com o que é preciso. Não se perde tempo. Não se verdade. essa energia. Nenhum ET vai fazer uma dança hollywoodiana mirabolante, a nave dele na sua frente, cheia de luzinha, só para se mostrar para você, porque você pediu, faz uma dancinha aí para mim, para todos acreditarem. Eu não estou nem aí para isso. Eles estão tão evoluídos que... Pelo amor de Deus. Isso é para aqui mesmo, para a terceira ideia que é assim, para eles já ultrapassaram isso há milhares de anos. Cresça e apareça, pelo amor de Deus. Tem muita gente que quer botar o disco voador debaixo do braço que acha que sabe mais que ele. Então, inclusive ufólogos. Então, existe muita coisa por trás do que Sim. a gente enxerga, vê, né? Do que a gente ouve, do que a gente cheira, do que a gente degusta e do que a gente toca. Tá? O universo que nós percebemos com nossos 5 sentidos, até como a Kabbalah afirma, é 1% do que existe. Existe 99% que a gente não vê, mas que podemos perceber com uma hipersensibilidade, que é o que funciona nas nossas vidas e fazem as coisas acontecerem aqui ou em qualquer lugar dos multiversos. Né? E a nossa ancestralidade, ela não está limitada a este planeta.
Claro, com certeza. Tem muito para fazer. A nossa humanidade terrestre é uma parcela pequena da verdadeira humanidade que está espalhada por aí. É muito profundo, realmente. Este tema tem, como o Paulo referiu, pano para manga. Este tema tem pano para mangas mesmo. Tema como outros, em que merecem toda a atenção, carinho, importância, dedicação, estudo e prática Sim. para a transição para a nova raça, para a nova era que vem aí. Que não é para amanhã nem depois da manhã, mas estamos no caminho. Quem insistir, continuar do jeito que está, vai ficar para trás. Não vai reencarnar aqui no planeta quando a frequência, que já está sendo alterada, atingir o ponto que tem que atingir. Por isso é que há muitos de nós sente realmente essa energia pesada. Sim. Né? Então, cuidado com as emoções. Emoção desenfreada, de baixa frequência, egoística, egóica, vaidosa, orgulhosa, te puxa para baixo. É involutiva, porque ela não está atrelada ao mental, principalmente mental superior. Não estão andando. Exatamente. O sentimento, que é a emoção numa frequência alta, que é totalmente, totalmente não digo, mas quase todo, para o outro, no compartilhar a luz, esse sim, no processo mental vigente, que o mental é uma frequência superior ao astral, aí sim, você entende o que são realmente as emoções e vai evitar ao máximo que elas controlem a sua vida, a sua mente. Senão, você está perdido. É verdade, Paulo. Eu estou adorando aqui todo este tema. Eu vou-te fazer aqui algumas perguntas. Né? Entretanto, quem estiver aqui ouvindo ao vivo... Entretanto, quem estiver aqui ao vivo aqui connosco, fiquem à vontade e que possam trazer mais pessoal aqui para a nossa live em direto. É sempre importante nós estarmos aqui ao vivo todos. Sei que a maior parte das pessoas vão ver gravado, mas ao vivo, quando se faz, é mesmo para estarmos aqui interagindo com o professor Paulo. E a energia é outra, ao vivo. Exatamente. E tirando as nossas dúvidas, né? Porque há muito assunto ainda para ser transmitido dentro deste tema, mas uma live só é impossível porque é muito vasto. Então, é sempre muito bom o vosso apoio, né? A vossa colaboração em partilhar a live aos amigos, deixar o like, que o like é importante para que o YouTube possa dar relevância a este conteúdo para passar a mais pessoas, né? E estarmos aqui todos em consonância, energia uns com os outros, interligados, para que possamos entender melhor um pouquinho dos mistérios da vida, que é mesmo assim. Então, uma primeira pergunta que eu já tinha até referido ao Paulo antes da nossa live é se existe alguma conexão espiritual ou cultural com os nossos ancestrais, né? Nós podemos até querer ligar nessas práticas meditativas, ou de yoga, ou outras tantas que há por aí, né? Cada vez mais aparecem técnicas novas para serem desenvolvidas e então, se realmente essa conexão espiritual ou cultural nós podemos ter, né? Com eles. Total. Claro, total. A questão da ancestralidade, como já foi dito aqui, não é apenas uma questão genética ou epigenética. Né? É uma questão, em princípio, ou melhor, principalmente espiritual. E, por que não dizer o cultural também? Uma vez que já tivemos N experiências e grande parte do que nossa ancestralidade viveu se manifesta em nosso campo físico pela genética, né? No nosso corpo físico, pensamentos, vivências, comportamentos, etc., e principalmente identificações. Como já foi dito ainda há pouco, né? Essas identificações, até mesmo as culturais, são extremamente importantes e têm uma origem. Né? A origem é genética, tudo bem. A origem ancestral, aí está a genética. Tudo bem, é espiritual, tem a ver com ancestralidade.
é de experiência pessoal de encarnações passadas. Você pode ter sido seu próprio ancestral em algum momento. Então, tudo vai girar nessa questão do tronco espiritual de uma grande árvore. Por isso que se usa o exemplo de uma árvore para esses conhecimentos, não só da genealogia, da genética, etc., da ancestralidade, como em todos os estudos relativos à filosofia ocultista, à espiritualidade, à expansão de consciência e às leis da natureza. Você vai encontrar árvore no Antigo Egito, você vai encontrar árvore na Cabalá, entre os judeus, vai encontrar árvore entre os romanos, gregos, celtas, nórdicos, vai encontrar a árvore como símbolo também no Oriente, Índia, Tibete, China, enfim, Japão. Ou seja, a árvore ela mostra a vida e ela tem um tronco, obviamente, e desse tronco saem N galhos, e desses galhos saem outros, até chegar nas folhas e nos frutos. Cada elemento desse faz parte da ancestralidade que eu citei aqui, dos reinos da natureza, dos orixás, ou seja, os devas e mahadevas, tudo que foi mencionado aqui. Né? Lembrando, como exemplo da árvore, da máxima da alquimia, a máxima alquímica. Né? E nesse simbolismo da árvore e da ancestralidade, você engloba tudo. Essa máxima diz, a máxima da alquimia, que para as copas de uma árvore chegarem aos céus, é preciso que as raízes desçam até o inferno. Opa! Essa foi forte. Que as raízes vão se enraizando profundamente na terra, né? Exatamente. Se a Então, gente está aqui agora, nós precisamos de uma âncora. Nós temos uma âncora, até para manifestar aqui no plano físico o que é não físico. é verdade. Nossa, incrível. E à medida que também, ao fim e ao cabo, nós somos como a árvore, à medida que vamos tendo mais conhecimento, vamos enraizando cada vez mais, né? O fio de E terra por vai sua vez aumentando. vamos crescendo também. Exatamente. É, É é bem proporcional. interessante. É bem interessante essa máxima. É uma máxima que você agora falou aí. É um outro exemplo que eu vou dar, que é muito comum. Vamos dizer, você está nesse nível aqui, Sim, de consciência, de espiritualidade, de frequência. Vamos lá, você está nesse nível aqui. Nós sempre temos um antagonista. Tem sempre uma força igual e oposta que vai nos contrapor. A questão é se a gente vai aceitar esse presente aqui, aceitar essa briga. Fulano te xingou. Eu xingo de volta, eu crio uma demanda. Eu estou na frequência dele. Se eu recusar o presente que ele está me oferecendo, estou nem aí se ele me xingou ou não, eu mantenho essa frequência. Em determinado momento, pela resultante das minhas escolhas, sendo elas pesando mais positivamente do que negativamente, eu aumento minha frequência, eu vou para esse patamar aqui. Mas antes de ir para esse patamar aqui, eu passo por uma experiência desse lado, que não vai ser o cara, a egrégora desse lado aqui, nesse nível que vai fazer, né? Uma oposição a mim, vai ser alguém mais denso. Esse cara aqui vai me testar. Se eu passar pela prova aqui, eu ascendo mais um pouco. Né? Ou seja, quem vai passar a ser o antagonista aqui, né, não vai ser esse cara, vai ser esse aqui. Conforme você vai subindo, mais forte vai ser a posição. Mas mais forte também vai ser o seu nível de consciência e de luz que vai repelir isso aqui. à medida que Então, vamos como evoluindo. se diz, não é qualquer capetinha, com todo respeito, a gente sempre respeita, não é qualquer capetinha vagabundo
que vai lá tentar o Papa ou o Dalai Lama ou um grande iniciado. Vai ser um anti-Dalai Lama. Por isso é que eu estava a referir há bocadinho, à medida que vamos evoluindo, certas situações, como a Paulo referiu anteriormente, já não nos afligem ou não nos atingem, né? Porque já tem a ver com o grau de evolução de cada ser Exatamente. humano aqui. Vão ser outras situações. A gente está encarnado no plano físico. Então a humanidade ainda evolui dessa forma, e não de uma forma consciencial, objetiva. A gente evolui por tentativa e erro. É verdade. Ainda. Se Deus quiser, havemos de chegar lá mais à frente que já não tenhamos isso. Sim, mas precisamos coletivamente de um nível de consciência bem diferente do que nós estamos. Muita gente fala em Apocalipse, e porque está profetizado isso, e que vai acontecer aquilo, já chegamos no final dos tempos, etc. Por quê? Porque premonição e profecia dizem o que pode ocorrer, mas se é uma premonição ou profecia, ao mesmo tempo dizem pode ocorrer, mas pode ser evitado. E é evitado de acordo com o nível de consciência, principalmente coletivo. Se as pessoas não mudam, se aquela coletividade não muda, aquilo que foi alertado vai acontecer, porque é a tendência de acontecer enquanto mantiver aquela frequência. Então, o divino não quer apocalipse nenhum. O divino não quer que a humanidade passe pelo que ela está passando. A humanidade passa pelo resultado de suas escolhas. Se isso não mudar, vai continuar acontecendo o que está acontecendo. Aí chamam de apocalipse, etc, etc. Que isso acontece porque a humanidade faz as escolhas para que isso aconteça. É verdade. Agora, por exemplo, quando referimos a furacões ou terremotos, aí já é não do ser humano, mas já é a própria Terra se chacoalhando, não é? Porque tem que haver alguma limpeza, não será assim? Quem disse, é claro que é do próprio mecanismo geofísico do planeta, mas o ser humano tem uma influência grande, sim, porque as escolhas, as más escolhas, produzindo uma frequência densa, vão produzir formas de pensamento negativas que se acumulam na atmosfera astral do planeta. Também, é verdade. O planeta, verdade. como nós, não é somente um ser físico. O planeta também tem outras camadas vibracionais, porque ele também é um ser vivo. O planeta responde. O planeta responde. Exatamente. Existem catástrofes naturais que são do processo do planeta. Existem outras, que são as formas de pensamento coletivas do ser humano, que produzem mesmo. É mesmo, é verdade. Tem gente que não acredita nisso, mas lamento, a natureza não está nem aí se você acredita. É com certeza isso. A Mãe Gaia é totalmente um ser senciente, né? Consciente. Totalmente. Mas a Mãe Gaia é como um cachorrinho peludo. E nós somos Quando tem as pulguinhas, estremece todo, né? Então a banho sacode todo para expulsar água e as pulgas. Assim é o planeta em si, é. Por isso é que existem tantas, eu digo, atrocidades, porque é terremoto, é dilúvio, é uma série de coisas, mas é precisamente essa limpeza que ele se está a querer dar, porque está pesado para o planeta em si, né? Pacote. É um pacote. Vários elementos. Esse é apenas um. Mas que influencia grandemente. Perfeitamente, é verdade. Influencia bastante de forma negativa para a humanidade, né? Porque infelizmente através disso tantas coisas negativas acontecendo pelo mundo fora. Mas enfim, se é necessário, infelizmente tem que haver essas situações para se limpar e purificar e a humanidade cá ficar transcender para a quinta dimensão, né? E vamos ser sinceros, vamos ser imparciais e objetivos. O planeta não precisa da gente. A natureza se recupera e se recupera rápido. Nós tivemos, pelo que ocorreu, né, com respeito à pandemia, tivemos, como tudo parado, ninguém saiu de suas casas, em muitos pontos do planeta a natureza se recuperou muito bem, obrigado. Sim.
É verdade. Isso é para pensarmos, refletir mesmo. O tempo que as pessoas estiveram paradas, que foi bastante, dentro de casa devido a isso, realmente, como a Paula refere, uma boa parte da natureza se regenerou, É, se não teve autocurou. quem poluísse, não teve quem agredisse, Exatamente. aviltasse, então. Porque ao fim e ao cabo, o ser humano é que dá cabo de tudo, infelizmente. Há uns que são bons, tratam bem a natureza, respeitam, né? Mas a maior parte, infelizmente, não faz isso. E enquanto não houver Estamos uma todos consciência. trabalhando para que uma massa crítica, que chegue a um nível de uma massa crítica, Exato. mínimo suficiente para que as coisas comecem a mudar. A mudar, Vão exatamente. mudar, vão mudar, Positivamente, vão com certeza. vão mudar. Todos esperamos por isso, né? Nós não só podemos esperar, podemos ter certeza. Talvez não seja na nossa geração, mas o planeta vai ser bem diferente em termos cósmicos, breve. Mas até lá ainda tem muita coisa para acontecer. É um processo É um processo. lento, mas vai-se chegar pelo bem de todos, né? Tenho aqui outra pergunta, Paulo. Como a genética pode revelar informações sobre a nossa ancestralidade? A genética, a cada dia que passa, vai se esmerando em suas conquistas. Tá? O mapeamento genético não é algo fácil de fazer, mas já se faz. O genoma já se completou já há bastante tempo. O genoma, não só humano, como de muitos animais. Até uma questão que eu coloco a nível físico, biológico, dentro da ufologia, com algumas lives que eu já fiz, né? Que, inclusive, isso não é meu nem de ninguém, é daquele astrofísico Tyson, Neil deGrasse Tyson, que reformulou a série Cosmos, etc. É um astrofísico muito interessante. Ele levantou uma bola que eu sempre repito aqui. Eu, pelo menos, considero muita coerência, voltando a dizer, no aspecto físico-biológico. Ou seja, a diferença no genoma do ser humano para o do chimpanzé é de 2%. Sim. 2% fazem com que um homem seja o que ele é e um chimpanzé seja o que ele é. Se existe 2% de diferença, se você avaliar uma civilização extraterrestre que esteja milhares ou milhões de anos à nossa frente, em todos os sentidos, em que essa diferença percentual tende a ser maior, a gente não tem nem como conceber como seria uma civilização dessas e que transita por aí. Que tipo de contato eles podem fazer conosco? Um tipo de contato em que eles apareçam, se manifestem da forma como nós estamos preparados e condicionados a entender. Ou seja, eles são bem diferentes do que aparentam. Se for na real mesmo, não rola, não tem condição. Então, isso é um aspecto evolutivo e um aspecto de aceleração tecnológica em cima do genoma, como já está ocorrendo. E a grande questão, no meu entender, embora eu não seja especialista nisso, quem for me corrija se for o caso, é o chamado DNA lixo, que é uma porcentagem considerável do nosso DNA, em que eles chamam de lixo por não ter achado, pelo menos até o momento, alguma serventia, algum objetivo para isso, função clara, da mesma forma que eles batizaram energia escura e matéria escura de escura por não saberem, não é que tenha nada de escuro ali, simplesmente não se sabe o que é. Então, em inglês, né, dark é algo escuro, obscuro, desconhecido, né, não entendível, não é questão de negro ou lado negro, não é nada disso. Né? Então, dark matter, dark energy tem esse contexto, energia escura nesse sentido. Eles não sabem o que é. Então apelidaram DNA de lixo porque não sabem o que é aquilo ali, aquela função, e estão se esmerando para descobrir. E creio eu que, além das nossas capacidades parapsíquicas, né, que nós temos latentes, alguns aflorados, mas a grande maioria latente, essa questão de vínculo com a ancestralidade e com a nossa ancestralidade de fora do planeta também estejam nesse setor do DNA.
E essa situação que chamam de lixo, né, que ainda não foi descoberta, até pode ser assim bem, mas bem importante a nível Sim, de ativação em nós, né, de exatamente. potenciais. Mas nós, enquanto não tivermos maturidade nem competência para nos organizarmos evolutivamente, Sim, e a partir daí, nós temos não só um patrulhamento, como um planejamento cósmico para este planeta em ação. Então, determinadas descobertas, que obedecem justamente à nossa condição consciencial, elas só acontecem no devido tempo. E mesmo assim, a humanidade ainda não está preparada para lidar com tecnologia. Realmente não está. pois não. Se você pegar um telemóvel, um aparelho celular, que tem N funções, a maioria não sabe usar 20% da capacidade do aparelho e só usa para bobagem. É mesmo. Então, isso é o quê? É verdade. Imaturidade e incompetência em lidar com tecnologia. Eu usei o exemplo do telemóvel, do celular, mas existem outros tantos. É. Tá? Há Mas muitos estava na hora, pormenorzinhos, porque né? tem muita gente também que faz uso correto e bom uso dessa tecnologia. Então, apareceu, foi descoberta no momento certo para ser descoberta, como a descoberta desses componentes DNA, no seu momento propício, acontecerá. Tudo tem o seu tempo e a sua hora certa das coisas acontecerem, não há dúvida. Temos aqui uma. Mas isso é uma linha tênue, né? Sim, Esse discernimento, esse feeling, né? É preciso estar bem trabalhado para você saber em que tempo vai ter a maturação para se apresentar e o momento que você precisa agir para a coisa acontecer. exatamente. Tá? É. Temos que E ter consciência. chegou no tempo, mas se não houver o seu trabalho, a sua parte, a sua ação do lado de cá, nada acontece. Né? Cada um tem a sua parte a fazer em qualquer nível, e cada um não só a sua parte, como o seu papel, seja ele positivo ou negativo. Faz parte do aprendizado. Exatamente, temos que fazer para acontecer. Nós é que devemos determinar as situações que se vão desenrolando, né? Pela Sim, vida fora. E ter a compreensão delas também, ao fim e ao cabo. eu Temos pelo aqui uma, menos vejo dessa forma. temos aqui uma pergunta da Exorrealidades. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, boa noite. E ele pergunta, ele ou ela, não sei, acredita que a nossa evolução foi natural desde o macaco até ao homem? Ou a determinada altura alguém deu uma acelerada nesse processo a nível genético? Se nós formos verificar o que está na chamada ciência das idades, que vem do Oriente de uma forma ultramilenar, em que isso passou por várias etapas e vários lugares, em várias épocas ao longo da história, com grandes eminências, né, e também pelos mestres, e que alguma parte disso você encontra hoje na teosofia, na eubiose, etc., o processo evolutivo da humanidade se dá num planejamento de fora para cá, um processo lento e gradual, com determinados picos. Então, a aceleração genética existiu no processo evolutivo, mas não, eu pelo menos não creio nisso, não veio do macaco. Não veio nenhuma aceleração genética do macaco. A implementação da vida humana aqui obedece a várias mudanças ao longo do seu processo evolutivo, que vem desde a primeira raça, passando pela nossa, quinta, pela raça anterior, que foi a quarta, que foi a raça Atlante, a terceira raça lemuriana, com seus diferenciais, até chegar na próxima, sexta raça e sétima raça, e as suas respectivas sub-raças, ou raças matrizes. Tá? As sub-raças matrizes para cada raça são 7 também. Nós estamos atualmente na quinta sub-raça, da quinta raça raiz, indo para a sexta sub-raça. Tá? É uma transição séria, importante, mas ainda não num nível grande. O nível grande vai ser da quinta, ou seja, a última sub-raça da quinta, para entrar na sexta. Né? Nós estamos apenas indo da quinta para a sexta sub-raça da quinta raça.
Nós temos a vivência na sexta sub-raça, que não vai ser longa, e a vivência na sétima sub-raça, da quinta antes de entrar na sexta. Temos mais transições ao longo do tempo por aí. E ao longo do tempo passado, o aprimoramento humano deu saltos, como eu disse, inclusive com inserções genéticas, mas não a partir do macaco. Pelo menos eu penso dessa forma. Muito bom. Se que eu esteja certo, claro. Então, quando todo esse processo de experimentar e tirar suas próprias conclusões. Por exemplo, quando nós terminarmos essa sub-raça, né? Além disso, há outras mais de níveis elevados? Sim, claro, sempre elevando. Há a sub, depois há que é tipo, vamos supor que há um prédio, há o resto do chão, primeiro andar, segundo andar, por aí vai. Exatamente. Assim? Então é assim. Nossa, nós estamos ainda na sub. Você está numa raça raiz, ou raça matriz. Por exemplo, a nossa raça, a raça ariana. Você está no 5º andar do prédio. Você passou pelo 1º, 2º, 3º, 4º, hoje você está no 5º andar. A exemplo do que você passou antes, nesse seu andar, nesse seu apartamento, tem o seu apartamento. Digamos que seja um por andar. É o seu apartamento. Tá? Seu apartamento tem 7 cômodos. Você vai precisar experimentar o que cada cômodo oferece. Transcender esse processo, vivenciar esse processo, aprender e evoluir nesse processo. Aí você sai de um cômodo para o outro, depois outro. Quando você rodar os 7 cômodos, você não tem mais nada para aprender ali. Você vai para uma etapa superior de aprendizado e de consciência. Você vai do 5º para o 6º andar. Tá? O que a gente está hoje? Nós estamos ainda no 5º andar, saindo do 5º cômodo para o 6º cômodo. Vamos vencer. E o pessoal que está lá no 6º cômodo é um pessoal bem diferente do 5º. O pessoal já tem uma frequência superior, uma frequência superior, um entendimento superior do cosmos, etc. E tal. Um corpo um pouco diferente do que nós temos, até chegar no 7º cômodo e depois passarmos para o 6º andar. Né? Então, essa transição planetária atual é isso. Estamos passando da 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz. Né? Um outro exemplo, que não tem nada a ver com esse processo mais longo, mas é um exemplo que cabe muito bem nesse momento de transição planetária, momento e local. Né? É um exemplo que o Dr. Paulo Frutuoso deu uma palestra, que é um médico espírita muito conhecido e muito bom aqui. É o exemplo da mudança. O que o planeta está passando? O planeta vai se mudar, você vai se mudar do 5º andar para a cobertura. Tá? Então você está em processo de mudança. Você está com os armários abertos, as gavetas abertas, tudo lá empacotando. Muita coisa já foi para a cobertura, mas ainda não está nos seus lugares, não está nos seus armários, não estão condicionadas nos seus lugares. Está uma bagunça no teu apartamento, no 5º andar, e está uma bagunça na cobertura para onde você vai. Você está com o pé num, está com o pé no outro. Está num momento de transição, está no intervalo, não está nem aqui nem lá. É esse momento que a gente está atravessando. E todo momento planetário desses tem essas confusões todas. Agora, grande parte da confusão é resultado das nossas escolhas. Não podemos botar culpa nem nada, nem em ninguém pelo que ocorre e da maneira como ocorre. A maneira como ocorre é resultado da nossa escolha. A gente pode mudar isso? Pode. Na hora que a gente quiser. Mas sem querer resultados imediatos. Mas se mantiver essa postura, na sua vida as coisas vão mudar. Vai depender de nós mesmos. É exatamente isso. Sempre. Pessoal, vão fazendo alguma pergunta para terminarmos a nossa live. Entretanto, eu tenho aqui mais uma outra pergunta para fazer ao nosso amigo professor Paulo. E vocês vão pensando nas vossas, quem estiver aqui ainda a ouvir-nos ao vivo. Paulo,
Uma questão aqui. Vamos falar um pouquinho até da pergunta anterior referente à linhagem familiar, né? Quais mistérios ainda não resolvidos que existem numa linhagem familiar? Eu também gostaria de saber. Isso que são mistérios. O que a gente pode citar aqui é que, numa família, volta e meia aparece um elemento que pode ser da sua ancestralidade ou não, diferenciado. Alguém que vem numa família de frequência alta, provar se aquela frequência é alta mesmo. Né? Ou seja, aquele que vem para melar a situação. E existe também, né, uma família que tem um nível de consciência e compreensão mais baixo e chega alguém que pode ser da sua ancestralidade ou não, que tem uma frequência mais alta, observa, entende melhor o mundo e como funcionam as coisas e procura quebrar determinados padrões naquele grupo. E muitas vezes não consegue, mas com certeza tem muita dificuldade. Né? Ele veio justamente para quebrar isso. E, às vezes, quebrar o que a própria Igreja Católica chama de maldição de família. Algum ancestral seu fez algum pacto lá atrás, tá? Que gerou alguma ação forte, emocional, que resultou em algum elemento prático negativo, né? E aquilo toma o corpo, aquela energia transmigra, e você vê, tem aquela família ali, quase todo mundo se divorcia com o tempo. Aquela família ali, quase todo mundo tem câncer. Aquela família ali... Ou seja, são padrões estabelecidos, em resumo, por alguém que lá atrás, na sua ancestralidade, pisou na bola. Né? E vem alguém para quebrar isso. Mas como de geração em geração aquela energia já se acostumou, e as pessoas se acostumaram com ela, é preciso que haja uma alteração de consciência para quebrar isso. E geralmente vem alguém para forçar essa barra, de uma forma até inconsciente, né? Para quebrar determinados padrões que uma hora aquilo ali vai ter que quebrar, senão há de eterno aquilo continua, que vem de geração em geração. Né? E faz parte aí desses mistérios com respeito à ancestralidade. Existem, com certeza, outros que eu desconheço no momento. Né? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui, que é o que eu posso fazer. Exatamente. Não, mas foi muito boa a explicação, Paulo, eu gostei muito, né? Porque em todas as famílias, digamos assim, de forma geral, há sempre, nós chamamos de ovelha negra, está ali o rebanho todo de ovelhas branquinhas, de repente interfere a negra Sim, na tem. situação, né? Até um bocadinho isso. E nada, absolutamente nada em nossas vidas É por acaso. acontecem, não só por acaso, ou de repente. Inclusive, é um termo que deveria ser extirpado do vocabulário, porque nada acontece repentinamente. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Começa em algum momento lá atrás. É causa e efeito, né? Causa e efeito. O que ocorre, infelizmente, muito hoje na humanidade, que hoje as pessoas transformaram efeito em causa. Por exemplo, eu vou abrir um negócio visando ganhar dinheiro. Você vai abrir um negócio para satisfazer a sua vocação e atender melhor as pessoas. O dinheiro é consequência, não é causa. É um exemplo. Né? Hoje em dia isso é muito comum, infelizmente. Causas imediatas. É verdade. E temos mais uma aqui. Se puder responder, se não puder, passamos para a outra. E os nossos amigos aqui que estiverem a ouvir, se tiverem mais alguma questão, façam agora, tá bom? Antes de nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, que está sendo incrível. Este tema tem muito assunto para ser transmitido ainda nos próximos encontros que o nosso amigo professor Sim, Paulo venha, que possamos dar alguma continuidade juntamente com o tema novo que se queira abordar aqui. Paulo, uma questão aqui novamente, se me souber responder, quais ferramentas tecnológicas, assim como testes de DNA ou registros genealógicos digitais,
podem ajudar na pesquisa de ancestralidade? Pode haver uma identificação, né, a nível das pesquisas com respeito a isso, realmente. É um passo de cada vez. Né? Com respeito à ancestralidade, existe algo ligado até mesmo à reencarnação. Eu vou citar um caso aqui, muito interessante, que ocorreu há muitos anos atrás. Né? Um rapaz estava sendo tratado na Itália por um médico. Né? Não sei se era acho que era um psiquiatra, médico, era um psiquiatra. Ele tinha sonhos, ele tinha vivências, acordava com convulsões, com lembranças, etc. E conversava isso com o médico. E o médico achava que era uma questão puramente psíquica, algum trauma, etc. E tal. Muito bem, esse rapaz, ele afirmava que ele serviu na invasão da Normandia, na Segunda Guerra, né, e avançou no front e que morreu ali. Ele deu o nome da unidade, o nome do oficial comandante, da operação que ele estava, e deu o número de série de registro dele e o batalhão onde ele treinou nos Estados Unidos. Nossa, completo. O médico achou aquilo loucura, enfim. Ou seja, em algum momento deu alta para ele, desapareceu. Passaram-se anos, e isso está registrado até num livro, uma senhora amiga minha que escreveu isso. Passaram-se anos e o médico, junto lá com a assistente, com a secretária, estavam revisando os arquivos, eliminando fichas antigas, etc., realocando outras, até que ele se deparou com a ficha do rapaz. Né? Abriu a pasta e tal. Esse caso foi interessante, não sei o quê. E ele, inclusive, tinha, aí não me pergunte por quê, a digital dos pacientes. Ele escreveu toda a história, né, para o Pentágono. Mandou lá para os Estados Unidos, para o Pentágono. E ele mandou por mandar, porque não esperava resposta nenhuma. Um belo dia chegou um envelope, né, Exército, Estados Unidos, Pentágono, United States of America, um envelope desse tamanho. Ele abriu, estava lá toda a ficha do cara com o número, confirmando tudo. Claro que detalhe, só pediu, existiu essa pessoa aí no treinamento, assim, o Pentágono confirmou tudo, mandou uma foto, rapaz, o número da unidade do batalhão que ele foi treinado antes de ir para a Europa. Na Europa, com o nome do comandante-em-chefe, o número da unidade, tudo. Inclusive mandou a foto do rapaz, que era muito parecida com o rapaz que ele atendeu. Né? E confirmar o tiro de misericórdia. Na ficha veio a impressão digital do soldado. Ele comparou com a digital que ele tinha lá do paciente. Era a mesma. Encaixava. Incrível essa história. Ou seja, isso foi um estudo que foi parar, inclusive, na Inglaterra. Esse caso foi parar na Inglaterra. E teve muitos movimentos contrários. Teve gente que até hoje não acredita, etc. E tal, mas foi levantada uma questão muito interessante, que, existindo a reencarnação, o olhar, o tom de voz e a digital passam. Passam quer dizer o quê? Não se alteram? Não, passam de uma encarnação para outra. Por isso é que a do rapaz bateu ali certinha, não tinha como falhar. E como é que ele tinha lembrança de tanto pormenor, não é? Não tem como, porque já está super desgastado, não tem mais, senão eles pesquisariam digital de múmia. Melhor parar por aqui, está começando a entrar na ficção científica a coisa, mas que esse foi um caso. Foi um caso. Muitos outros que tem por aí, mas esse foi um caso muito interessante, realmente foi. Então, isso abre um campo
por uma pesquisa técnica a nível genético, por que não? Perfeitamente. O que realmente está ocorrendo a nível de pesquisa, ao nível das pesquisas genéticas, epigenéticas, é muita coisa, só quem é especialista na área sabe. Então, eu pretendo não falar muito do que eu não conheço, para não especular. Esse tipo de coisa você não pode especular. Claro que sim. Nossa, está maravilhoso todo este assunto, ó Paulo. Muito bom mesmo. Eu ficava aqui pela noite dentro a ouvi-lo, porque realmente é fascinante este mundo, né, dos mistérios, da ancestralidade. Muitos de nós ainda se perguntam quem nós somos, para onde vamos, o que é que estamos aqui a fazer, qual é o propósito de vida de cada um e qual a nossa família real galáctica, né? Porque nós sabemos que aqui é uma família, entre aspas, é emprestada, não é? Está como família física, terrena, mas não é a verdadeira. A verdadeira está a algures por aí e que eu acredito plenamente que nos acompanha o tempo todo. Isso é possível, certo? Mesmo que elas tenham tarefas a cumprir lá, onde elas habitem, mas que possam olhar por nós aqui e saber da nossa história de evolução aqui na Terra, não é? Por que não? Por que não? Eles até perguntam o que foi que você fez para ir parar nesse planeta. Você está comprometendo a reputação da família. É verdade, pá, cada um tem a sua história de vida, né? Uns melhores, outros piores, outros mais ou menos. Ou então Mas você, quando chega lá na sua real família, eles te dão os parabéns. Pô, você conseguiu encarnar ali, você agora é PhD em sofrimento. Meus parabéns, aprendeu um bocadinho. aprendeu um bocadinho, mas foi preciso, né? É necessário Claro, nada todo acontece. este, todo este desenvolvimento de cada família. E nada acontece por acaso na nossa vida, seja em bons ou maus momentos, é Estamos por aqui algum para motivo, aprender não e é? por escolha nossa. É verdade. Ninguém chutou a gente para cá, não. Não foi à toa não que estamos aqui. Estamos aqui com algo interessante para fazer cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito próprio. Cabe a cada um de nós saber o que é. Nós é que temos que descobrir. E como a Paulo referiu, é através dessas técnicas que são muito boas, muito eficazes, inclusive. Eu refiro muito à meditação, que ela realmente é uma base fundamental para nós podermos ascender a nível energético, a nível de consciência, e Também acho. de nos aprimorarmos cada vez mais nesses contatos, né? Porque se Agora, nós. só um parênteses no que você está colocando, que é muito importante. Eu aprendi isso com um mestre de Kriya Yoga, O Crayon, né? que foi muito interessante o que ele falou. Que um discípulo, um aprendiz, foi já calejado em meditação, perguntou para ele: você conhece alguma técnica mais aprimorada de respiração, de concentração? Porque eu estou tendo muitos insights, eu estou tendo experiências maravilhosas, estou tendo contatos, etc. Eu só tenho uma técnica para aprimorar e aumentar isso? Aí ele respondeu: não, peraí. Vem cá, você medita há quanto tempo? Ah, tantos anos e tal. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Eu que vou te fazer algumas perguntas. Essas técnicas que você quer a se aprimorar, é para que você seja uma pessoa melhor a cada dia? Para que você seja mais tolerante? Para que você seja mais paciente? Para que você seja mais compreensivo? Para que você seja melhor entendedor? Para que você seja melhor servidor? Para servir ao próximo cada vez mais e melhor? Se você ser você mesmo cada vez mais, independente se está certo ou se está errado, se tiver que dizer sim, diga sim, se tiver que dizer não, diga não, se tiver que perdoar, perdoe, se não tiver que perdoar, não perdoe, se tiver que colocar alguém no seu devido lugar, coloque, se tiver que não aceitar presentes
não aceite. Você está sendo uma pessoa melhor? Quer ser alguém melhor com essas técnicas que está me pedindo? Porque se não for isso, se for só para você curtir esse barato que você está me falando, você não está aprendendo nada com a meditação. É melhor você parar e fazer outra coisa. Porque tem gente que não tem maturidade para isso e entende o processo como uma coisa completamente diferente do que realmente é. Então, essa prática não é para aquela pessoa mesmo, não. Ela precisa caminhar e passar por determinadas situações para amadurecer e entender a importância disso. É isso mesmo. A meditação realmente não é para qualquer um. A verdadeira meditação é que requer muito esforço. Não é para qualquer um, não. É uma coisa diária, é uma situação que nós devemos fazer para toda a vida. Sim, não é? é para o seu dia a dia. Porque tem pessoas que fazem formação, curso disto e daquilo, com o objetivo de fazer naquele determinado tempo. Né? Você pode Mas utilizar esse depois, conhecimento todo, de cursos, mas de- etc., mas são coisas de fora para dentro, tem a sua importância, porque são alavancas. Mas o processo acontece sempre de dentro para fora. é Na o que eu hora que estava. acontece, nenhum curso vai te dar ou vai ensinar. Pois não, pois não. Não vai ter. Por isso é que eu estava a referir, Paulo, que há pessoas que fazem formação disto ou daquilo para se aprimorar a nível de conexão espiritual, contato com os Tem curso guias, para mestre ascensionado agora. mas depois fazem só aquele grupo de tempo, aquele espaço de tempo e a partir dali rompem e não fazem mais nada. Isto é para a vida toda, É para a vida toda. não é só para um Também bocadinho que cuidado, está porque quando feito. você, até por experiência própria, quando você passa pela experiência de ter contato com Deus mesmo, é melhor do que dormir, é melhor do que comer, é melhor do que qualquer coisa. E será que alguém já aqui. Aí você não tem vontade de fazer mais nada. Aham, Você só entra no processo quando você consegue, encontra a chave dentro de você para isso, você não quer saber de mais nada. E isso tem que ter cuidado, porque a gente está encarnado aqui, temos uma vida, temos responsabilidade, tem que saber, como sempre, equilibrar as coisas. é. E será que alguém já teve esse contato mesmo com Deus? Porque é uma energia tão que nós não temos noção do que isso possa ser Não e tem como te representar para nós. São experiências, só quem passa sabe, só quem passou compreende. Agora, é trazer isso para o seu dia a dia. Você aprende a resolver as questões que você precisa da melhor forma possível, em paz. É, tem Falamos que de estar paz mesmo. lá no início da live. É verdade, tem que estar mesmo em paz total e é difícil para a vida que levamos aqui com tanta preocupação à cabeça de Sim. encontrarmos esse equilíbrio, né, entre o Uma físico e o luta diária espiritual. para não deixar que essas influências tomem conta de você. É, totalmente. Temos de ter um grande preparo para isso. Cá está, para não nos deixarmos influenciar, como o Paulo referiu lá atrás, né? Se já estamos aqui num processo evolutivo maior, já quem está abaixo não nos atinge, né? Em Precisar de um esforço situações, maior para atingir esse nível. Nada é impossível, claro. claro, claro que sim. Paulo, dê-nos as suas considerações finais, amigo. O que é que tem para nos dizer assim de tudo isto que se falou aqui, que foi muita coisa, né? Primeiramente, agradecer mais uma vez a você, Cláudia, essa oportunidade, agradecer a todos vocês que nos assistiram, acompanharam, prestigiaram e ainda prestigiarão com a gravação no canal da Cláudia, que me permite pôr no meu canal em Com breve. certeza. E acho que aquela máxima egípcia ainda vale: pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito. Né? Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. É. Porque trevas é a ausência de luz. E se há ausência, a ausência é a não existência. Perfeito, exatamente Os isso. trevosos existem, mas as Sim, trevas mesmo são a ausência de luz. de luz. É verdade. Por isso, amigos,
É bom nós podermos refletir em todos estes pontos que foi aqui frisado pelo nosso amigo professor Paulo Iannuzzi. Iannuzzi, porque é muito importante para a nossa evolução, né? Espiritual, mental e por aí vai, né? Nós se tivermos um pouco da mínima e base de noção do que existe por aí fora, é muito grande. Não devemos cingir-nos só à fisicalidade, às coisas materiais, a tudo o que nós conhecemos aqui, mas existe muito mais além disso, né? E estamos aqui para isso, para nós podermos evoluir consciencialmente. O canal é para a expansão da consciência, que cada conteúdo que traz aqui o canal Quinta Essência é precisamente para nós ampliarmos mais as nossas percepções, a nossa mentalidade, a nossa conexão com o espiritual e para que nos possamos, acima de tudo, tornar seres humanos melhores, em mais aperfeiçoamento. Que com certeza o Divino nos aplaude lá do alto, mesmo que a gente não possa enxergar ainda, ou que não possa muitos de nós sentir, mas com certeza deve cada um de nós acreditar que realmente é assim que as coisas acontecem, e quando transcendermos um dia, iremos saber um pouco da verdade de que realmente a existência da realidade em si, de como ela realmente é. Porque aqui é como se estivéssemos num mundo ilusório, apesar de nós sentirmos a matéria, né? Mas é tudo como se fosse uma malha Matrix, digamos assim. A Mas realidade verdadeira está lá fora. Está lá aquela fora. questão das emoções que eu coloquei, você conseguindo dominar esse processo, estar numa frequência alta, é o suficiente para você sair da Matrix. É verdade. Aí rasga-se o véu de vez, é como o pano do teatro abre-se e nós conseguimos enxergar o que é que estava para lá do pano. E Isso. quando isso acontecer em cada um de nós, é magnífico, Uma é pontinha maravilhoso. do céu de Ísis. É maravilhoso isso. E vamos com certeza conseguir, cada um dentro do seu tempo. Sim, Mas cada um tem vai o ser seu ritmo. muito, vai ser Agora, muito bom. faz. Cada um tem o seu ritmo. O planeta não Exatamente. tem muito tempo, não. O planeta não espera. Não espera, não. Ele está se regenerando cada vez mais, aprimorando, aperfeiçoando, e nós temos que fazer o mesmo para acompanhar o processo de evolução de Sim. Gaia do planeta Terra, não é, amigos? Mais uma vez, amigo, gratidão de coração para coração, Paulo Iannuzzi, professor Namastê. ufólogo, e para todos E vocês aí ativar em casa, para todos vocês aí em casa, eu agradeço a vossa presença aqui, quem esteve ao vivo connosco. Agradeço também quem possa estar vendo esta live até ao fim em gravação também. Mais uma vez eu peço que vocês possam partilhá-la aos amigos, familiares, deixando o like, é importante, para que possa a nossa live ter relevância no YouTube e que possa ser passada a mais pessoas, e subscrição do canal Quinta Essência para que ele possa ser lançado ao longo do tempo para mais e mais pessoas, amigos. Tá bom? E até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Gratidão a todos vocês e ao nosso querido amigo Paulo Iannuzzi. Até um próximo encontro, amigos. Até à próxima. Tchau, tchau.